Perfeito. Desculpe aí o problema técnico, mas aí agora a gente está... Ok. Pronto. Agora sim, né? Estão me ouvindo? Tá tudo beleza. Desculpe aí a nossa falha. Agora vamos lá. Depois eu verifico aqui no computador o que está acontecendo. Por enquanto está resolvido. Ok. Prontinho. Olha só, gente. Vamos lá então, até que enfim. Nós vamos falar de função afim, que é uma matéria bem interessante, é uma matéria assim que sempre cai em prova, e a gente precisa saber bem esse tópico para ficar bem na fita. Ok? Então, função afim. É isso que nós vamos ver aqui direitinho. Agora aqui, deixa eu ver. Eu vou deixar aberto o chat aqui, que aí se alguém tiver alguma dúvida, a gente volta, né, a falar. Muito bem. Muito bem, gente, vamos lá. O que é uma função? Uma função é uma relação. É uma relação de uma coisa com outra coisa. Como assim? Vem comigo, gente, vamos ver o que está acontecendo aqui dentro desse exemplo que nós colocamos. Eu tenho aqui uma matéria que também é muito vista aí no primeiro ano do segundo grau, né, do ensino médio. Eu tenho aqui o conjunto A. Vocês estão vendo o conjunto A? Aqui. O conjunto A. Esse conjunto A, ele tem vários elementos. Ele tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Confere? Agora, o conjunto B, ele tem muito mais elementos. Tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, tem umas setinhas. Estão percebendo que tem umas setinhas que está ligando o conjunto A ao conjunto B. Ou, pelo menos, está ligando alguns elementos deles. Isso é função. Como assim? Preste atenção, por favor. Se você vai pegar, né, um elemento aqui que é o 0, tá vendo aqui o 0, tem uma setinha que está ligando o 0 ao 0 aqui no B. Então, eu digo que o elemento de entrada 0 é o que proporciona o elemento de saída 0 também. Ok? Então, tem o elemento de entrada 0, que proporciona um elemento de saída, que é o 0. Então, nós temos as duas coisas, o 0 de entrada e o 0 de saída. Então, a gente fala que o 0 é um elemento que a gente chama, na matemática, de X, que está num conjunto que a gente chama de domínio. Muita informação? Então, vamos devagarzinho. O conjunto A é o conjunto que a gente chama de domínio. O conjunto B, a gente chama de contradomínio. E os elementos do A, eu vou chamar de X. Os elementos de B, eu vou chamar de Y. Agora sim. Então, o que eu tenho? Eu tenho X, eu tenho Y, eu tenho conjunto Y, eu tenho conjunto A, conjunto B. Então, nós temos aí várias coisas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses elementos, tá bom? É isso. Deixa eu só desligar aqui para não dar eco, que eu estava com outro microfone ligado. Pronto. Vejam bem. Aqui, ó, eu pego o 0 que está no A
ele tem uma imagem correspondente no B, que também é 0. O 1, que está no A, tem uma setinha que liga ele ao 2. O 2 tem uma setinha que liga ele ao 4. O 3 tem uma setinha que liga ele ao 6. O 4 tem uma setinha que liga ele ao 8. E pronto, está resolvido. Vocês estão vendo que a gente consegue, sim, visualizar e consegue entender o quê? Que o elemento de entrada no conjunto A vai ter o elemento de saída no conjunto B. Bom, para exemplificar, para ficar uma coisa mais clara para nós, do dia a dia mesmo, ok? Rafael, você podia ver essa relação, sim, você está certa. Mas a relação aqui, a Rafaela já manjou. A Rafaela percebeu aí, já disparou lá ó, nas mensagens. O que é que nós estamos tendo aqui? Se eu pegar o 0 e multiplicar por 2, 0 vezes 2, 0. Porque 0 vezes qualquer coisa é 0, né? Tá bom. Se eu pegar 1 e multiplicar por 2, vai dar 2. Se eu pegar o 2 e multiplicar por 2, vai dar o 4. Se eu pegar o 3 vezes 2, 6. Você está vendo, então, que a relação do elemento de entrada com o elemento de saída é o dobro. É só multiplicar por 2. Ok, Gabriel, você falou certinho. Gabriel já até soltou a função aí, ó. Gabriel já está mais adiantado. Então, como é que é isso? Gabriel fala, então a função é f de x, que é o jeito que a gente representa a função. F de função x, que é a variável aqui do conjunto A, o elemento de entrada. Vai ser igual a 2x, que é o elemento de saída. Então, se eu colocar aqui, ó, f de 3, eu quero elemento de entrada 3, estou pegando 3 aqui, tá? Qual que vai ser o elemento de saída? Bom, tem que ser 6 que está aqui, né? Então, vai ser 2 vezes 3, 2 vezes 3, que é 6. Beleza. O elemento de saída é 6. Tá entendendo, gente? Então, se eu entrar com 3, sai 6. Se eu entrar com 4, sai 8. Se eu entrar com 5, sai 15. Então, essa função é o que a gente chama de função do primeiro grau. Por quê? Porque é uma função que tem um x. Toda vez que tiver x, é função do primeiro grau. Se tiver x ao quadrado, função do segundo grau. Se tiver x ao cubo, função do terceiro grau. Se tiver x elevado a 4, função do quarto grau. Nós, para fazermos esse vestibular, precisamos saber o quê? A função do primeiro e do segundo grau. Com certeza, tá? Bem sabido. Hoje, a gente vai falar o que é função e dar uma introdução aí à função do primeiro grau, que também é conhecida como função afim. Essa é a ideia de hoje, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou só apagar essa bagunça que eu fiz com essa letra de médico. Olha só. E vou colocar aqui do lado a explicação, que é para quando esse material ficar disponível para vocês terem aí um materialzinho para estudar. Nem precisa ficar anotando muita coisa, não, tá? É sempre bom ter um bloquinho do lado, quando você está assistindo a aula de matemática. Por quê? Eu te explico. Porque quando você tem um bloquinho do lado, você pode ir escrevendo, tá? As coisas, ou tomando nota, ou pegando as dicas, ou fazendo as continhas. Estudar com o bloquinho do lado e com o lápis na mão, que nem eu estou, sempre é bom, ok? Sempre é bom. Então, vamos lá. Gente, ajuda eu aqui, vamos fazer direitinho. O conjunto A é o domínio da função. Beleza? Esse é o conjunto A, representado pela variável x, né? E o único elemento do conjunto B representado na variável y. Então, é isso. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos que vamos. Ó, o conjunto A é o domínio. O conjunto B é o contradomínio. Agora, aqui, ó, era aquilo que o Gabriel falou aí para a gente, ó. F de x é igual a y. Esse y é quem está aqui do x, que no caso aqui vai ser 2x.
Não importa. Agora vai ser assim. Se eu quiser elemento de entrada f de zero, quanto que sai? Zero. Aí você tem que saber aqui, ó. O zero está ligado no zero. Elemento de entrada, 1. Quanto que sai? 2. Então, liga 1 com 2. Elemento de entrada, 2. Qual que é o elemento de saída? 4. Tá vendo? Elemento de entrada, 3. Elemento de saída, 6. Elemento de entrada, 4. Elemento de saída, 8. Aqui é só no visual, tá vendo? Esse tracinho roxinho aqui, ó, que tá ligando aqui o 4 com 8, é porque o elemento de entrada 4, elemento de saída 8. Isso é função. Sempre tem o elemento de entrada e o elemento de saída, ok? Agora, vamos dar um outro exemplo. Vamos supor que você vai fazer um plano de saúde, ok? Nesse plano de saúde, você vai ter que ver o preço que você vai pagar. Agora, o plano de saúde, ele tem uma condição que fala o seguinte: de 0 a 17 anos, a pessoa paga R$ 300 por mês de plano de saúde. De 18 até 40 anos, a pessoa paga R$ 500 por mês. De 41 até 60 anos, a pessoa paga R$ 700 por mês. De acordo com a faixa etária, né? E de 61 até para sempre, colocar infinito, a pessoa paga R$ 900 por mês. Então, de acordo com a idade, a pessoa vai pagar. Tá aqui, ó, eu vou desenhar o conjunto A, que é o elemento, com os elementos de entrada. O conjunto B, que é os elementos de saída. Ok, gente? Está acompanhando? Então, eu falo assim, ó, que a função f, dois pontos, vai do conjunto A para o conjunto B. Você vai ver muito isso escrito em prova. Função significa o quê? F. Função F. De A para B. Então, é só ligar com a setinha, tá? Agora, vamos supor que o Jair, ele tenha 16 anos. O Jorge tem 19, a Thelma tem 25 e a Simone tem 42. Agora, você vai ter o elemento de saída. Quanto que o Jair, que tem 16 anos, vai pagar? Olha lá na condição da tabela. De 0 até 17, paga 300. Então, qual que é o elemento de saída para ele? 300. Viu só? Isso é função. Você tem o elemento de entrada 16 anos, paga 300. 19 anos, paga quanto? Uai, de 18 até 40, paga 500. Então, quem tem 19, paga 500. E quem tem 25? Uai, 25 está entre 18 e 40 também paga 500. E quem tem 42? 42 já pega essa faixa etária aqui, ó, que paga 700. Então, repare, tá vendo o que é função? Função é isso. Ou seja, eu vou pegar aqui o marca-texto para a gente ver como é que funciona. Ó, tá vendo aqui? 16, 300. 19, 500. 25, 500 também. Desses dois, tem o mesmo elemento de saída. 42, 700. Perceberam? É isso. É isso que é função. Uma relação que entra no A e sai lá no B. Tá ok? Tá bem claro? O que é função? Função é isso. Ou seja, você vai relacionar os elementos do conjunto A, que eu chamo de X, e os elementos do conjunto B, que eu chamo de Y, que são as imagens. Tá bom. Então, vamos seguir agora para essa outra página aqui. Como eu disse, esse material vai ser disponibilizado para vocês. Então, a gente, né, não precisa ficar preocupado, vou fazer o print de tudo e tal. Não, calma, fica calmo. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Gente, considerando que dois conjuntos são não vazios, cuja função é a relação de F de A em B, quando a cada elemento X do conjunto A está associado, parece grego, não parece? Mas o que eu estou falando ali é o que eu acabei de falar na página anterior. Se você tem um elemento de entrada X, qual que é a saída dele? 9.
Então, 0 é 9 e 1. 1 é 9 também, ó. Todos os dois têm a mesma imagem. Isso pode? Pode. Se você tem um elemento aqui que é o 3, aqui é o teu elemento saída, que é o 7. Pronto. É isso que é função. Ah, mas esse 3, esse 5 aí no conjunto B, o que eles são? Bom, eles são elementos do conjunto B, do contradomínio. Só que esses elementos do contradomínio, na verdade, não são imagens de ninguém. Só o 9 e o 7 são imagens, tá? Aí eu represento como matematicamente? Ó, f de 0 é 9. Por quê? Se o x é 0, quanto que é o y? 9. F de 1 é 9 também. Tá vendo aqui? F de 1 é 9. F de 3 é 7. Aí começa a desvendar, tá vendo? Você começa a desvendar o que é a função. Função é isso. Ok, gente? Função não tem mistério. É só você relacionar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. É isso que é função. Então, cada elemento de A só tem um correspondente em B, que é a sua imagem. Quer dizer, o 0 só tem um correspondente no B, que é o 9. O 1 só tem um correspondente no B, que é o 9. Ah, mas o 9 é dos dois. Não tem problema compartilhar, não. Tá? Os elementos de B, eles podem ter mais de um correspondente em A. Ou seja, o 9, que é o elemento de B, tem dois correspondentes em A. Tá bom? Então, pode sair 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, não importa. Isso não atrapalha em nada, ok? Então, você não pode ter, é o contrário. Vou aproveitar um espaço vazio aqui para falar para vocês o que não pode, tá? Vamos supor que, ó, que você tem aqui o conjunto A e aqui o conjunto B. Vem comigo. Eu tenho aqui um elemento aqui no conjunto A que está ligado a dois elementos no B. Isso não é função. Não é função. Eu não tenho como ter um elemento no A com dois elementos no B. Seria como se uma idade do plano de saúde tivesse dois preços diferentes. Não pode. Isso não pode. 2 para 1 pode, 1 para 2 não pode. Então, uma questão possível na prova seria se colocar esse desenho e perguntar se isso é ou não é função, ok? Isso aqui, então, não é função. Eu não posso ter um elemento com duas imagens. Lê aqui comigo, ó, cada elemento do A só tem um correspondente em B, ok? Ah, mas aqui tem dois. Dois elementos no A pode ter um em B, ok? Um em A que não pode ter dois em B. Quando eu era estudante, eu ficava confuso, porque eu ficava assim, ai meu Deus, pode 2 para 1, para 2, qual que pode? Aí eu criei para mim um macete, que é o macete da maternidade. O que é o macete da maternidade? É assim, se eu tiver aqui, ó, um elemento no A, eu tenho um filho com a etiquetinha lá no pezinho, correspondente a uma mãe. Esse filho aqui é dessa mãe, tá vendo? Filho da mãe. Agora, aqui, ó, eu tenho dois filhos da mesma mãe. Pode isso? Dois filhos nascer da mesma mãe? Pode, é gêmeos. Então, eu posso ter, ó, dois filhos uma mãe, três filhos da mãe, um filho da mãe, tá vendo? Agora, o contrário não pode. Como assim? Aqui, por exemplo, teria um filho de duas mães. Aí não pode. Aí é uma coisa que não pode. Entendeu a ideia do nascer do filho da mãe? Então, é sempre seguir nessa ordem. Esse aqui é o filho, né? O conjunto do filho, e esse aqui é o conjunto da mãe, ok? Então, tem filho da mãe, é o macete do filho da mãe, ok? Então, tem dois filhos de uma mãe só. Pode? Isso pode. Um filho de uma mãe só. Pode? Pode também. Eu poderia ter um filho aqui sem mãe do lado de cá, sem relação? Vou colocar aqui um quarto. O quarto está sem ligar ninguém do lado de lá. Pode? Não, não posso ter um filho sem mãe. Percebeu?
Então, aqui no conjunto A, não pode sobrar ninguém. No conjunto A, não pode sobrar. Então, se você guardar esse macete do filho da mãe, você sabe se é, se não é função, só de bater o olho, ok? Como assim? Ó, aqui, ó, vou falar de novo, ó. Eu tenho aqui, ó, esses dois filhos da mesma mãe. Esse aqui é o filho da mãe, ok? Agora, eu posso ter um filho aqui sem mãe do lado de cá? Não, não pode. Então, não pode sobrar do lado de cá. Aqui pode sobrar? Pode. São duas mães aqui, porque eu sou o conjunto das mães, né? São duas mães aqui que ainda estão esperando nascer. Tá bom? Aí pode ser o exemplo, assim, da maternidade. Certinho, gente? Sem problema, né? Então, você está vendo que funciona muito bem. Tá ok? Então, vai ser o quê? O conjunto filho da mãe, que aí você nunca erra. Aí, vamos supor, tem um conjunto assim lá, ó. 1, 2, 3 elementos. E os três relacionados a um elemento aqui no outro conjunto. Isso pode? Três filhos de uma mãe? Pode. Não pode o contrário, 1 para 3. Beleza? Então é isso. Agora nós vamos explicar os tipos de função que existem, caso pergunte em prova. Tem a função injetora, que cada imagem é exclusiva, então não pode ter aquela situação de compartilhar a imagem, tá? Como assim? Preste atenção aqui, por favor, que para a função ser injetora, a condição é essa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o marca-texto, só para a gente poder indicar, ó. A condição é essa aqui, ó. O 0 para o 0, o 1 para o 2, o 2 para o 4. Tá vendo que é 1 para 1? 1 para 1, 1 para 1. Não tem 2 para 1. Então, essa função é injetora, ok? O que é uma função injetora, então? Eu uso o seguinte macete para guardar na minha cabeça. É a função 1 para 1. Como assim 1 para 1? Uai, é porque eu tenho um elemento para cada uma imagem. 1 para 1. 1 para 1. Tá vendo? 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1. Olha aqui, presta atenção que eu vou voltar. Aqui não é injetora. Por que aqui não é injetora? Porque eu tenho 2 para 1. Essa não é injetora. Entendeu a ideia? Então, como é que eu bato o olho no desenho da função e sei se ela é injetora? Quando ela for 1 para 1. 1 para 1, 1 para 1. É isso que é a função injetora. 1 para 1. Certinho? Então, toda vez que você vê que está 1 para 1, injetora. E a sobrejetora? A função sobrejetora, você guarda o seguinte, que sobre, lembra, sobra. É aquela que não sobra. Repare que aqui, ó, dentro do conjunto B, não tem ninguém sobrando. O 3 é a imagem, o 7 é a imagem, não tem ninguém sobrando. Dá licença que eu vou voltar uma aqui, hein? Olha, olha. Tá vendo aqui que tem sobrando? Aqui, ó. Tá sobrando um, tá sobrando 3. Sobrando aqui não é imagem de ninguém, tá vendo? Esse aqui não é sobrejetor. Ela é injetora, mas não é sobrejetora porque sobra. Tem uns aí sobrando, tá ok? Então, quando aqui já não podia sobrar mesmo, que é proibido sobrar, ficar filho sem mãe, tá bom? Aqui é proibido sobrar. E aqui, ó, aqui também não está sobrando, por isso ela é sobrejetora. Então, bateu o olho, se não sobrar ninguém, é sobrejetora. Não importa se é 1 para 1, se é 2 para 1, isso é para injetora, tá? Se não sobrar ninguém, ela é sobrejetora. Então, essa daqui, qual que é o macete dela? Não sobra. Sabe aquele caderninho, aquela folhinha, caneta, o lápis que você está aí do lado? Pois é para isso. Aqui de cá, ó, você escreveu o quê? Injetora. Injetora, função injetora, que injeta. Ela injeta 1 para 1. Injeta 1 para 1. Ok? É injetora, é 1 para 1. Agora escreve aí, a sobrejetora, não sobra.
sobrejetora. Não sobra. Tá claro? Pode sim, Maria Luísa. Se for os dois ao mesmo tempo, aí ela é bijetora. Olha aí, você adivinhou, Maria Luísa. Você estava já antecipando, tá vendo? Pode ser as duas ao mesmo tempo, sim. Repare, aqui ó, é 1 para 1, tá vendo que é 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1. Então é injetora. E olha aqui, ó, não tem ninguém sobrando. Também é sobrejetora. Então, quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela é bijetora. Você vai lembrar que bi não é dois? Por isso eu falar biplex, tem dois pisos, não é isso? Então, bicicleta tem duas rodas. Então, quando é bípede, dois pés. Então, bi é dois. Então, é duas coisas ao mesmo tempo. Ela é o quê? Injetora e sobrejetora. A contrapartida também existe, viu, Maria Luísa? A contrapartida seria, ela pode não ser nenhuma das duas, nem injetora, nem sobrejetora. Se ela não é nem injetora, nem sobrejetora, ela é uma função simples. E acabou. Antes que alguém comece a arrancar o cabelo, muita coisa. Não. Presta atenção. Injetora é 1 para 1. Aqui, repare, deixa eu pegar aqui o marca-texto para mostrar para vocês. Olha aqui, ó, 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1, tá indo muito bem. Só que aqui, ó, tem 2 para 1. Então, ela não é injetora por causa desses dois aqui que tem a mesma imagem do lado de lá. Ela não é injetora, ok? Injetora, todo mundo tem que ser 1 para 1. Aqui tem 2 para 1, não é injetora. E outra coisa, se você reparar aqui, ó, tem o 3, o 5, o 7, todo mundo sobrando. Então, se sobra, ela não é sobrejetora. Então, ela não é injetora, porque tem 2 para 1. Ela também não é sobrejetora, porque sobra. Então, ela é só uma função simples. É assim que a gente fala, tá? Ela não é injetora, ela não é sobrejetora, então ela é o quê? Não é nada, não. Ela é simples. Combinado? Então, tá. Então, nós temos a injetora para sobrejetora, quando não sobra. E ela é também bijetora, quando é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Mas quando ela não é nem injetora, nem sobrejetora, então ela é uma função simples. Só isso. Pronto, já vimos tudo de função? Mais ou menos. Agora nós temos que saber o que é domínio da função. Isso aqui é só uma base para você ter condições de analisar o que é uma função aqui, ou função do primeiro grau. Tá bom? Então, primeiro, o que é função? Função é a relação, né? Você entra com x, sai lá na frente o y. Ok? Pode ser injetora, sobrejetora, bijetora ou simples. Basicamente é isso que nós falamos, tá? Agora nós vamos falar do domínio da função. O que é isso? Domínio da função. É uma matéria muito de nível médio, né? Muito de antigo segundo grau. Por quê? Porque essa matéria é de nível médio? Porque é uma matéria que demanda, né, você ter vários conceitos, vários conhecimentos. Então, o que é o domínio da função? Resumindo, sem muito conceito, são os valores que o x pode assumir. Valores que o x pode assumir. É isso aqui. Ó. É isso que é o domínio. Quais são os valores que eu posso colocar no lugar do x que não atrapalha, que não dá problema? Aqui, ó, presta atenção nessa função aqui, ó. F de x é igual a 2x mais 3, que é uma função do primeiro grau, porque tem x, né? Porque nós falamos. Função do primeiro grau, porque ela tem o x. Então, vem comigo. Essa função, f de x é igual a 2x mais 3. Quais os valores que eu posso colocar no lugar do x
como elemento de entrada. Quais os valores que eu posso colocar no lugar do x como elemento de entrada? Que aí eu vou substituir aqui e fazer continha. Uai, para dizer a verdade, qualquer um. Como assim qualquer um? Aqui, ó, se eu quiser, eu posso colocar aqui no lugar do x um zero? Posso. Aí você vai fazer aqui, ó, 2x é 2 vezes zero. 2 vezes zero? Zero. Porque 2 vezes zero, zero multiplicado a zero é qualquer coisa, né? Elemento anulador. 2 vezes zero? Zero. Mais 3, 3. Então, vou colocar aqui, ó, o x for zero, quanto que vai ser o f de x ou y? 3. Estou fazendo tipo uma tabelinha para poder colocar aqui, ó, os possíveis valores de x. Tudo bem, gente? Você acompanhando aí? Tudo certinho? Qualquer dúvida, vocês falam aí, dá um freio aí que eu repito, hein? Olha, olha. Então, vem comigo. Se eu colocar no lugar do x um, então vem cá, ó, aqui agora virou 1. 2 vezes 1, porque quando o número está encostado na letra, está multiplicando. 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5. Então, o estado é 5. Se o x for 2, 2 vezes 2, 2. Aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Está percebendo? Ah, eu quero que o x seja menos 1. Isso pode? Pode. Claro que pode. X é menos 1. Isso mesmo, Lucas. Falo certinho aí, ó. Agora vem cá. Menos 1. Quanto que vai ficar menos 1? Nó, e agora, hein? Deixa eu apagar aqui a bagunça, porque está ficando difícil de ler. Eu quero que você coloque aqui no lugar do x agora, menos 1. Quantos que vai dar? Aqui, ó. Você vai multiplicar aqui, ó. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Concorda comigo? 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 3, ó, números que têm sinais diferentes. Eu subtraio e conservo o sinal do maior. Então, vai ficar 3 menos 2, 1. Então, olha que legal. Tem regrinha de sinal aqui para fazer conta, hein? Então, ó, 2 vezes x é 2 vezes menos 1, que é menos 2. Mais o 3, manda fazer mais 3 aqui, né? Menos 2 mais 3 é 3 menos 2, que é 1. E se for menos 2? Ah, meu Deus. Isso pode? Pode. Moral da história: você pode colocar qualquer número que você quiser no lugar do x. Ah, pode ser um número decimal? Pode. Pode ser uma fração? Pode. Pode ser uma dízima periódica? Pode também. Nós não temos limite, não, tá? Aqui vai ficar, então, 2 vezes menos 2. Tá vendo? O x tem que ser substituído por menos 2, mais 3. Quanto que é 2 vezes menos 2? Menos 4, porque mais vezes menos é menos. Mais 3, quanto que é? Uai, subtrai e conserva o sinal do maior. Lembra que agora o maior é o 4, hein? Olha, olha. Então vai ficar menos 4 mais 3, menos. Ok? Menos. Tá pronto. Olha que maravilha. Então você está vendo que não tem dificuldade. É só você substituir o x que você acha o y, que é a função, a imagem da função, na verdade. Está acompanhando aí, gente? Tudo direitinho? Isso aqui eu fiz só para f de x igual a 2x mais 3, que é a letra A. O exemplo da letra A, tudo bem? Ok. João. Então, observe que o x aqui pode ser qualquer número. Como é que eu falo qualquer número na matemática? Então, x é qualquer número. Coloca assim, qualquer número. Tudo bem? X é qualquer número. Em português eu falo assim, x é qualquer número. Mas em matemática eu falo assim que x pertence, que é o sinal de pertinência.
que quer dizer pertence? O x está dentro de ao conjunto R, que é o conjunto dos números reais. Pronto. Então, qual que é o domínio? Domínio. Eu que tentei escrever uma letra dele, viu? Então, vamos lá. Qual que é o domínio? Domínio é igual a R. Ok? Então, se eu falar o domínio é R, por que o domínio é R? O que quer dizer isso, domínio é R? Quer dizer, se o domínio é R, quer dizer que eu tenho qualquer número que eu possa colocar no lugar do x. R é o conjunto dos números reais. Conjunto também matéria importante para a prova, hein? Pois tem que ver com detalhes isso. Mas hoje é dia de função. Então, se eu falar domínio é R, quer dizer o quê? Quer dizer que o x é qualquer número. E o resultado que der, deu. Na hora que você substitui o x, você acha o y, né? Então, a imagem também é R. Aí eu escrevo aqui, ó, imagem e M, só para colocar abreviado. E M de imagem também é R. Então, domínio é R, imagem é R. Então, é uma forma elegante de falar. X está liberado, o Y também. Qualquer número você pode colocar no lugar do X. Qualquer número você pode colocar no lugar do Y. Está liberado, não tem nenhuma restrição. Então, esse é o domínio mais comum, viu? 99% dos domínios das funções é esse. É o R, conjunto dos números reais, sem preconceito. O x pode ser qualquer número, o y pode ser qualquer número, sem preconceito. Positivo, negativo, fração, decimal, dízima periódica, qualquer número. X está liberado, y está liberado. Está entendido o que é o domínio R? Porque está escrito aqui embaixo, né? Em todos os casos, domínio é R, e mais também é R. Vocês viram aí embaixo? Está escrito? Domínio é R, e mais também é R. Você viram aí? Está escrito aí embaixo? Então, quer dizer, como está escrito aí, né? A gente sabe que domínio é R, e mais também é R, não dá problema. Tudo bem? É isso. Agora, eu vou apagar essa tela. E vamos ver aqui a letra B. É de x é x2 menos 2x mais 1. Essa aqui é uma função do segundo grau, porque o x é elevado a 2. Função do segundo grau, também conhecida como função quadrática, porque o x é elevado a 2. Tá? Aos pouquinhos a gente vai guardando. A de cima, a letra A, é a função do primeiro grau. A de baixo, a letra B, é a função do segundo grau. E a letra C? F de x igual a 3x. Também é do primeiro grau, porque também tem só x. Então, o grau da função é dado pelo maior expoente de x. Tá ok? É isso. O grau do expoente é que vai determinar. Então, por exemplo, aqui, ó, quando não tem nada é 1. Aqui também, quando não tem nada é 1. Por isso que é a letra A. E a letra C é do primeiro grau. Pode sim, Lucas. Você fez o que a gente chama na matemática de fatoração. O que é uma fatoração? Você transformou a equação, né, que é a equação do segundo grau, num produto, né? Fator é o elemento do produto, tá? Então, porque, gente, só para você saber, não é hora disso, mas ele falou e procede. Isso aqui, se você quiser, você pode fatorar como x menos 1 ao quadrado, que é x menos 1 vezes x menos 1. Vocês lembram disso? Isso aí a gente vê no nível fundamental, né? Quando eu tenho, assim, um binômio, né, com x menos 1 ao quadrado, aí o que eu faço? É quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Não é isso? É um negócio assim que a gente chama de produtos notáveis, tá? Isso é interessante saber, mas não para essa matéria, que eu só estou falando porque o Lucas comentou e procede, tá?
Mas não deixa de ser uma função de segundo grau, porque quando você fizer quadrado do primeiro, volta aqui, ó, x2. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Duas vezes x, 2x. 3 menos 1, menos 2x. E quadrado do segundo é 1 ao quadrado, 1, porque todo número elevado ao quadrado é positivo. Ok? Tá aí. Então, pode sim, Lucas. Apesar que nesse momento não nos ajuda em nada. Isso aí é para quando você tiver, também cai em prova, tá? De vestibular, essas coisas. Quando você tem uma expressão assim, ó, x2 menos 2x mais 1 sobre x menos 1. Aí eles querem que você simplifique isso. Aí você transforma esse de cima nesse aqui, ó, que aí você vai poder cortar um dos x menos um com o de baixo. Mas isso é outra matéria, tá, gente? Isso aqui é só um spoiler de outra matéria. Que é importante também para o vestibular? É. Mas aqui não é hoje que a gente vai ver essa matéria, então vamos tocar o bonde. Aqui no momento é só saber o que é o domínio, quais são os possíveis valores de x. Aqui eu também posso substituir x por qualquer número, e o que der, deu. Aqui eu posso substituir x por qualquer número, e o que der, deu. Então, todos eles, o domínio é R, que é uma outra forma de falar o quê? Está liberado. Domínio está liberado. X pode ser qualquer número, qualquer positivo, negativo, fração, decimal, qualquer número. Beleza? Está liberado. Agora, tem uns casos em que não está liberado, que é 1%. Que eu falei que 99% domínio é R. Mas tem dois casos, dois, e apenas dois casos você tem que preocupar, que são esses aqui, ó. Primeiro caso, quando tem a raiz quadrada. Aqui esse acento está sobrando, tá, gente? Aqui não tem acento. Raiz quadrada. Não existe raiz quadrada de número negativo. Vocês lembram disso? Não existe raiz quadrada de número negativo. Se eu for tentar fazer assim, ó, raiz quadrada de menos 4, dentro do conjunto dos números reais, que é o que nós vamos trabalhar, isso aqui, ó, não existe. Não tem isso, raiz quadrada de número negativo. Raiz cúbica, tudo bem. Então, quando o índice é quadrado, porque quando não aparece aqui o índice, é 2, né? Raiz quadrada. O índice sendo 3, 5, 7, se for ímpar, pode. Mas se o índice aqui for par, como a raiz quadrada, a raiz quarta, a raiz sexta, aqui dentro não pode ficar negativo. Aí você vai escrever assim, ó, presta atenção. Olha o que você escreve matematicamente. Isso que está aqui dentro, 2x menos 8, eu escrevi aqui embaixo, ó, 2x menos 8, tá vendo? Não pode ser negativo. Então, ou é igual a zero, tá vendo o sinal de igual aqui? Ou é maior que o zero, porque maior que zero é positivo. Então, o que está aqui dentro, toda vez que tiver raiz quadrada na função, você tem que escrever isso aqui, ó. O que está ali dentro, 2x menos 8, tem que ser maior ou igual a zero. Você vai escrever isso aqui, ó. 2x menos 8, que é o que está dentro da raiz, o radicando. Tem que ser igual ou tem que ser maior que zero. E se ele for menor que zero, ele fica negativo. Isso não pode. Ok? Então, o que está aí dentro tem que ser maior ou igual a zero. Beleza? É isso que interessa. Aí você desenvolve como se fosse uma equação. Repare, o menos 8 vai para o lado de lá do sinal, mais 8. 0 mais 8, 8. Como é que é? Aqui, ó, fazer aqui, ó, passo a passo aqui do ladinho. O menos 8, ele passa para lá trocando sinal. Quem passa pelo igual troca de sinal, não é isso? O menos 8 vai para lá como? Mais 1. Ok? Então, 2x é maior ou igual a 8. Tá vendo aqui? Está escrito aqui, 2x é maior ou igual a 8. O 2 que está junto do x está multiplicando, então ele vai para o outro lado dividindo, você está vendo? Fração é sinônimo de divisão. Beleza? Então vai ficar 8 dividido por 2 é 4. Então, qual que é o domínio da função? Gente, o domínio, ele pode ser qualquer número, pode ser R.
Só que tem que ser maior ou igual a 4. Ok? Então, o domínio ele tem que ser maior ou igual a 4. Por quê? Presta atenção. Se ele for igual a 4, faz a continha aqui, ó. 2x menos 8. Se o x for 4, vai ficar 2 vezes 4 menos 8. 2 vezes 4, 8. Menos 8, 0. Pode dar zero a resposta? Pode, porque a raiz de zero é zero, sem problema. Se o x for maior que 4, vamos colocar 5, pode ser? Eu vou escrever lá em cima, que está ficando sem espaço lá embaixo. 2x menos 8. Vou colocar 5, que é maior que 4. 2 vezes 5, menos 8. 2 vezes 5, 10. Menos 8, 2. Pode tirar a raiz de 2? Pode, dá 1,414, não sei quanto. É uma dízima não periódica, mas pode. De número positivo, pode. Então, quer dizer, o x pode ser zero, o x pode ser maior que 2. O que o x não pode é ser menor que 4. Ok? Por isso que aqui está escrito, ó, o x pertence a R. É número real, ok. Desde que ele seja maior ou igual a 4. Menor que 4 dá problema. Vamos supor que ele é 3. Vamos supor que ele é 3. Se eu colocar aqui 2x menos 8, colocar no lugar do x um 3. 2 vezes 3 é 6. Menos 8, quanto que é 6 menos 8? Uai, 6 menos 8 vai ser menos 2. Na hora que eu tentar tirar a raiz quadrada de menos 2, deu ruim. Porque não existe raiz de número negativo. Raiz quadrada não pode. Tá entendido? Tá claro isso aí, gente? Então, o domínio, toda vez que der raiz, o domínio vai ser maior ou igual a alguma coisa. Aí é só desenvolver, como se fosse uma equação do primeiro grau, que não dá errado, não. Vou apagar aqui essa tela. Presta atenção, gente. Então, o que eu fiz? Eu peguei o que está lá dentro da raiz e escrevi maior ou igual a zero. Faz sempre assim, não erra. Tá ok? Então, toda vez que a função tiver uma raiz, se eu quiser o domínio, eu não quero resolver a função, eu quero o domínio. Como é que eu vou achar o domínio? Como que eu acho o domínio? Simplesmente eu coloco maior ou igual a zero. Por quê? Porque não pode ser menor que zero. Tem que ser maior que zero ou igual a zero. Beleza? É isso. Eu falei que eram dois casos. Um é que tem raiz. E o segundo caso, que tem fração. É outro ponto fraco. Outro calcanhar de Aquiles. O que acontece? Preste atenção, por favor. O ponto fraco aqui vai ser aqui, ó. Presta atenção. Eu tenho em cima 5x menos 3 e embaixo 2x menos 4. O meu problema não é o numerador, que é o de cima. O meu problema é o denominador, que é o de baixo. Assim como na matemática não existe raiz quadrada de número negativo, na matemática não existe denominador zero. Esse é o problema aqui. Qual que é o problema? O denominador. Esse de cima você nem olha, tá? O de cima aqui, ó, você nem olha. Você vai olhar só o de baixo. Como assim não olha? Não interessa o de cima. Esse de cima não interessa. Você vai olhar só o de baixo. Porque o de baixo que é o ponto fraco. O denominador não pode ser zero. Não existe divisão por zero. Esse não pode ser zero. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar ele, que é 2x menos 4, está aqui, e colocar é diferente de zero. Viu o sinal aqui de diferente? É diferente de zero. E pode ser qualquer número, não pode ser zero. Tudo bem? Então, aí desenvolve. O menos 4 passa para o outro lado como? 0 mais 4, que deu 4. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 4 dividido por 2 é 2. Então, o x tem que ser diferente de 2. O x pode ser maior que 2? Pode. O x pode ser menor que 2? Pode também. O x só não pode ser 2. Aí você escreve assim, olha que domínio bonito que está aqui embaixo.
o x pertence ao R, quer dizer que eu estou dentro do conjunto dos números reais. Tá o quê? Essa barrinha, se a gente vê assim, tá o quê? X tem que ser diferente de 2. É o que der, deu. Viu que legal? Então, de novo, quando você tem raiz, você pega o que está dentro da raiz e coloca maior ou igual a zero. E desenvolve, para cá, para lá, até acabar de achar. Quando você tem fração, o de cima está liberado. Esse de cima aqui, eu nem olhei para ele, você viu? Está liberado, aqui é o domínio R. Está liberado. O problema é o de baixo. O resultado disso aqui nunca pode ser zero. Se não pode ser zero, eu escrevo que tem que ser diferente de zero. Tá ok? Então, é só guardar isso. Quando tiver uma função com fração, que está embaixo tem que ser diferente de zero. Tudo bem? Agora vem comigo. De baixo é diferente de zero. Agora, desenvolveu, o menos 4 passa para lá mais 4, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Acabei de achar x diferente de 2. Então, x não pode ser 2, porque se o x for 2, vai dar zero. O x pode ser 3? Pode. Pode ser 1? Pode. Pode ser menos 4? Pode. O x pode ser 52? Pode. Pode ser 0,5? Pode. Só não pode ser 2. É diferente de 2. Beleza? É isso. Agora, plagiando a pergunta da Maria Luísa, aquela hora. Pode ser os dois ao mesmo tempo? Pode também. Como é que é os dois ao mesmo tempo? Tem raiz e ao mesmo tempo tem fração. Olha aqui. O denominador é raiz de 2x menos 6. Você viu? Além de ter raiz, está no denominador. É as duas coisas ao mesmo tempo. É só você adequar. O 2x menos 6, ele tem que ser diferente de zero. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser positivo, tem que ser maior que zero, que está dentro da raiz. Qual é a primeira regra? Dentro da raiz, maior ou igual a zero. Se tivesse em cima aqui, né, era só escrever assim, ó, 2x menos 6 é maior ou igual a zero. Mas como está embaixo, pode ser zero? Não. Então, você sabe esse igualzinho aqui, ó, você joga fora no lixo. Então, você só coloca maior que zero. Então, quando a raiz estiver no denominador, estiver embaixo, em vez de maior ou igual, você coloca só maior, porque não pode ser igual. Só isso. Você está vendo que a matemática, ela tem toda uma linguagem para a gente trabalhar, né? Então, é isso. Só você pegar quem está embaixo e falar, ó, esse aqui não pode ser zero, porque ele é só maior que zero. Porque ele está dentro da raiz, não pode ser negativo, não pode ser menor que zero. Tá? Então, quando a raiz está em cima, maior ou igual. Quando a raiz está embaixo, só maior. E quando embaixo não é ninguém que tem a raiz. É diferente. Agora, desenvolve o menos 6, passa para lá, 0 mais 6, que é 6. O 2 que está multiplicando, vem para cá dividindo, vai ficar 6 por 2, 3. Aqui, ó, o x pertence a R, que é um padrãozinho. Eu vou escrever sempre assim, x pertence a R, tá o quê? Aí escreve aqui o domínio, x é maior que 3. X é 4, x é 5, x é 3,1, x é 9, x é 3,5, x é qualquer número maior que 3. Qualquer número maior que 3 está valendo, é o domínio, tá? Se for igual a 3, deu ruim. Se for menor que 3, deu ruim também. Não pode. Combinado? É isso. Domínio é isso. É uma matéria mais teórica, pode cair na prova, e eu vou preparar um material, tipo uma listinha de exercícios, para ser disponibilizado para você treinar. Tá bom? Mas hoje é só para dar uma visão geral de função. Agora, vem comigo. Gráfico da função. Gente do céu. Eu falei para vocês o quê? Que a função pode ser do primeiro grau, pode ser do segundo grau, né? Isso vai interferir no gráfico. Deixa eu te explicar que função é sinônimo de duas coisas. É sinônimo de substituição, que eu substituo x para achar o y. E é sinônimo de gráfico, que é o que mais cai em prova, é o gráfico da função. Ok? Então, fica ligado. O gráfico, ele vai depender do sistema
cartesiano de medidas, que a gente fala que é o eixo do x e o eixo do y, tá? Aqui, ó, o eixo do x é esse aqui na horizontal. O eixo do y é esse aqui na vertical. Todo mundo sabe isso, né? Todo mundo sabe isso, não sabe? Eixo do x na horizontal, eixo do y. Agora, preste atenção. Vamos supor que o gráfico seja o gráfico seja assim, quer ver? Tcharam! Aí, faz de conta que o gráfico é assim. Vamos pegar um elemento de entrada aqui, que é o 4. Elemento de entrada, porque o x que é o elemento de entrada, tá? É como se fosse assim, f de x é igual não sei o quê. Tudo bem? O elemento de entrada aqui é o 4. Quantos tracinhos? 1, 2, 3, 4. Esse tracinho ficou 4. Então, você vai, se o elemento de entrada é 4, você sobe, sobe, sobe. Na hora que você bater aqui no gráfico, você vem aqui e acha o y. Tcharam! Quanto que é o y? 3. Então, aqui, ó, eu achei que o f de 4, porque o x é 4, é igual a 3. Se eu for desenhar aqui daquele gráfico assim do A, do B, do domínio contra domínio, o x está no A aqui, ó. O x é 4. Quanto que vai ser o y aqui no B? 3. Tcharam! Ligou. Olha só, 3 formas diferentes da gente representar a função. Viu que bacana? 3 formas diferentes de representar a função. Então, presta atenção. Qualquer elemento que você quiser no x, você pega no y, tá ok? Por exemplo, se você pegar o menos 4, vamos pegar aqui agora o menos 4, que está aqui, ó. Você vai descer até atropelar aqui o gráfico. Então, vai achar que é menos 3. Então, ó, presta atenção que se aqui for menos 4, qual vai ser a imagem? Menos 3. Tcharam! Tá vendo? É isso aí. Viu só? Então, o gráfico nos mostra diretamente os elementos de entrada e saída dos eixos do x e do y. X é elemento de entrada, que é o eixo das abscissas. Ninguém vai te perguntar isso na prova, só estou te falando porque é esse o nome. E o y, elemento de saída, é o eixo das ordenadas. Beleza? Então é isso. Você pega o x, bate lá no gráfico, atropela o gráfico e chega lá no y. Tá ok? Então, qualquer elemento aqui, ó, por exemplo, se você chega aqui, ó, sobe aqui, vai vir aqui mais no 1,5. Não é isso? Desce aqui, bateu aqui, vem para cá no 1,5. Então, se o x é 2, o y é 1,5. Se o x é menos 2, o y é menos 1,5. Tudo bem? É isso. Você vai achar a relação aí, facinho, facinho, é só você relacionar o x com o respectivo y. Esse gráfico que eu desenhei, que é uma reta inclinada, é uma função do primeiro grau, ok? Porque a função do primeiro grau, também conhecida como função afim, ela é uma reta inclinada. Beleza? Ok. Tá vendo aqui, ó? Função do primeiro grau, também conhecida como função afim. Ela tem esse jeitão, é de x é ax mais b. E a representação gráfica é uma reta inclinada. A reta tem que estar inclinada. Se a reta estiver assim, não é função do primeiro grau. Se a reta estiver assim, não é função. Ok? Então, a reta tem que estar inclinada. Ou ela é inclinada assim, que a gente fala crescente, ou ela é inclinada assim, decrescente. Ok? Tá claro isso, gente? Tem que ser radical.
Se tiver a reta na horizontal, não é função do primeiro grau, vai ser uma função constante. E se estiver na vertical assim, gente, ó, não é uma função de jeito nenhum, ok? Toma cuidado. Então tem que ser inclinada. Agora, tem muita gente que fica na dúvida o que é função do primeiro grau e o que é função crescente e o que é função do primeiro grau decrescente. Qual que é a dúvida? Bom, vamos lá, judeu aqui. Se eu escrever em cima aqui dessa reta, você repare, eu estou escrevendo em cima da reta, a palavra está subindo. Se a palavra está subindo, ela é crescente. Se ela é crescente, eu escrever em cima dela, a palavra subir, porque ela, você olha sempre do mesmo jeito que escreve. Se eu escrever aqui, na hora que eu escrevo aqui, ó, tá vendo que eu vou escrevendo aqui, ó, a palavra desce. Por isso ela é o quê? Decrescente. Então é facinho de ver no olho se é crescente ou decrescente. Você vai ficar de olho. Se a palavra subir, crescente. Se a palavra descer, decrescente. Beleza? Então tá. Da função crescente, sobe. A função decrescente, desce. A função que não sobe nem desce, ficar assim na horizontal, é constante. E na vertical, isso aqui não é função. Ok? Então, de novo, a função crescente sobe, a decrescente desce. Agora, eu peço a você para ficar atento a duas informações, que eu já vou te adiantar aqui, que é a coisa mais boba do mundo. Toda vez que a função for do primeiro grau, ela vai ter esse jeitão aqui, ó, ax mais b. Ok? Por exemplo, f de x é igual a 2x mais 5. Tá vendo? Primeiro grau. Onde o 2 está representando o a. Tá vendo? Tem um a aqui que multiplica o x, que a gente chama de coeficiente linear, porque ele está multiplicando o x. E o 5 é o b, que é o termo independente. Beleza? Então, 5 é o b, que é o termo independente. Então, de novo, o a é o coeficiente linear, que está multiplicando o x. E o 5 é o b. O C vai ficar de olho não no A, mas no sinal dele. Aqui, por exemplo, como é 2, não tem sinal, ele é positivo. Toda vez que não tem sinal, é positivo. Toda vez que o A é positivo, a função é crescente. Moral da história, aqui, ó, nesse exemplo aqui, a função é crescente. Por quê? Porque o A é positivo. Na matemática, a gente fala que o número é positivo quando ele é maior que zero. Porque os números maiores que zero são positivos, menores que zero, negativo. Consequentemente, se o A for negativo, a função vai ser decrescente. Então, aqui o A é negativo. Em matematiquês, eu falo que o A é menor que zero. Negativo. Então, você vai ficar de olho no A. Se ele é positivo, crescente. Se ele é negativo, decrescente. E o valor dele não interessa. Isso não interessa. Você olha só o sinal. Ok? Vamos ver aqui, então, um exemplo. Presta atenção aqui, por favor, que aqui está tudo que eu preciso saber. Ó, f de x é igual a 2x mais 6. Essa é a função, 2x mais 6. Aí, gente, eu vou escrever aqui do lado quem que é o a. Quem que é o a? O a é 2. Porque o a é quem está multiplicando o x. Esse é o a. E esse aqui que está sozinho é o b. É sempre assim, tá? A gente sempre representa o a, o moço que está com x, o b é o termo sozinho. O A, então escreve aqui, ó, o B é quanto? 6. Qual que é o sinal do A? Quando não tem sinal, ele é positivo.
E o B? O B está na cara, que é mais 6. Então, tá aí. Agora, presta atenção. Como o A é positivo, você está vendo aqui? O A é positivo. Então, eu falo que o A é maior que zero. Por causa disso, a função é crescente. Escreve aqui em cima dessa reta aqui, ó. Crescente. Está vendo? A palavra crescente aí subindo. Se a palavra está subindo, a função é crescente. Por isso a função é crescente, porque o A é positivo. Beleza, gente? A é positivo, a função é crescente. Agora eu vou te dar o pulo do gato. Pulo do gato é o seguinte, olha o B. O B é mais 6. Aqui, ó. O B é mais 6. O B vai ser aonde a reta corta no eixo do Y. Isso é dado de graça. Se o B é 6, aqui, ó, a reta corta no eixo do Y no 6. Tcharam! Você viu que legal? Então, olha só que interessante. O B é aonde corta no eixo do Y. Ah, então o A é aonde corta no X? Não, não é. Segura o seu pagode aí, que ainda não é hora de falar onde corta no X. Tá bom? Você vai falar o quê? Só, ó, ela é crescente, porque o A é positivo. E ela corta aqui. Então, por exemplo, vou te dar aqui um macetinho. Vamos supor que a função f de x é igual a 5x menos 10. Aí eu quero o gráfico. Vou desenhar um gráfico aqui improvisado. Primeiro, o A é 5, então é positivo. Tudo bem? O A é 5, quer dizer que se ele é positivo, a função é crescente. O B é menos 10, então tem que cortar no menos 10 aqui no eixo do Y. Gente, o eixo do Y é aqui para cima, positivo, ou aqui para baixo? Para baixo. Então, ó, ela é crescente, corta no menos 10. Tem que cortar aqui embaixo, ó, no menos 10. Pronto, desenhei o gráfico numa boa. Eu sei que é crescente, que o A é positivo. E eu sei que tem que cortar no menos 10. Aonde que corta ali no X? Já vou falar, mas segura aí um pouquinho que nós já vamos falar, tá bom? Vamos ver, tem outro exemplo aqui. Vamos devagarzinho, gente, para não dar problema. Vem comigo, ó. Repare que agora a função é menos 2x mais 6. Quem que é o A? Vou escrever aqui do lado. Não precisa, eu estou escrevendo só para destacar. O A é menos 2, está vendo aqui, ó? X. E o B? Quem que é o B? O B é mais 6. Pelo fato do A ser negativo, ó, o A é negativo, o A é menor que zero. Então, a função é decrescente. Aqui, ó, se você for escrever em cima da reta, a palavra desce, ó. Decrescente. Ela é decrescente que o A é negativo. E no B, como o B é mais 6, tem que cortar no eixo do Y mais 6. Aqui, ó, cortou no mais 6. Viu que maravilha? Então, você olha assim, rapidinho você confere, sem problema. Tá ok? Então, se você quiser também, você vai colocando assim, se o x for zero, menos 2 vezes zero, zero, mais 6, 6. Se o x for 1, menos 2 vezes 1, menos 2, mais 6, mais 4. Se o x for 2, menos 2 vezes 2, menos 4, mais 6, 2. Aí você vai colocando aqui, ó. Se o x é zero, x está aqui, gente. X é zero, ó, fica ligado. Quanto que é o y? 6 está aqui. Se o x é 1, x é 1. Então, sobe aqui, vai dar 4. Se o x é 2, sobe aqui, vai dar 2. E se você colocar esses 3 pontos e ligar, vai dar essa reta do mesmo jeito. Você está vendo a relação? É passinho, passinho da gente olhar. Então, tem várias maneiras de você conseguir visualizar que essa função dá aquele gráfico ali. Ok? Qualquer dúvida, vocês perguntem, gente. Agora, vamos continuar, ó. Essa aqui, f de x igual a 3x.
Eu não sei se você reparou, mas está faltando o B. Porque sempre AX mais B. Cadê o B? Não tem. Então eu falo assim, que é mais zero. Tipo, não vai fazer diferença, né? O B é zero. Se o B é zero, vai ter que cortar no eixo do Y no zero. Aqui. Você viu aqui? Encontro dos eixos. Não tem como errar, gente. Toda vez que o B for zero, o B é igual a zero aqui. O A é quanto? O A é mais 3. O A é mais 3, por isso que ela é crescente. Tá vendo que ela é crescente? Subiu? Agora o B é zero. Como o B é zero, corta aqui no eixo do Y no zero. E se você quiser fazer substituição, ó, x é zero. 3 vezes zero, zero. X é 1. 3 vezes 1, 3. X é 2. 3 vezes 2, 6. Tá vendo? E aí você vai colocar aqui, ó. 1 é 3. Aqui, ó. O 1, se você subir, 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 bateu aqui é 3. 1 é 3, tá vendo? O 2 é 6. Subiu, 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 subiu. Aqui, ó, dá 6. Alô, estão me ouvindo? Ah, então voltou. Ótimo. Então não precisa intervalo, não. É porque eu ia reiniciar meu computador aqui, mas não precisa. Se vocês estão me ouvindo, então vamos seguir. Vamos que vamos. Voltou aqui. Nunca deu problema no áudio igual está dando essa aula, mas enfim, né? Deve ser sorte de principiante. Vamos lá. Vamos nessa, gente. Seguindo, então, ó. Olha essa função abaixo aqui. Essa função aqui, presta atenção. Ela é f de x igual a 6. Você viu que não tem x? Se ela não tem x, quer dizer que ela não é função do primeiro grau. Tá ok? Ela não é função do primeiro grau. Beleza? Então, nesse caso, a gente tem aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, ó. Ela não é uma reta inclinada, ela é uma função constante. A função constante não é do primeiro grau, não é função afim. É função constante, é outro tipo de função. Combinado? É outro tipo de função. Beleza? Então é isso. Então vamos seguir. Ah, a propósito, se você reparar bem, todo mundo tem a mesma imagem, né? Por isso que ela é constante. Se eu pegar o 1, qual que é a imagem do 1? Sobe, 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 é 6. Imagem do 2, sobe, 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 é 6 também. Imagem do 3, sobe, 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 também é 6 também. 4, 6 também. Todo mundo bate lá em cima e chega no 6. Por isso ela é uma função
constante. Tudo bem? É uma função constante. Então, é isso. A gente tem que pensar o quê? A função constante é aquela função que não é do primeiro grau, mas dá uma reta horizontal. Beleza pura, gente? Então, é isso. Função constante. É isso. Agora, gente, presta atenção. Olha esse gráfico aqui. É aquilo que eu falei para vocês. Se você tiver um gráfico na vertical, isso aqui, ó, não representa uma função. Isso não é função. A função, ela tem que ser uma reta crescente ou uma reta decrescente, ou então ela tem que ser uma reta crescente, uma reta decrescente, ou então ela tem que ser o quê? Uma reta horizontal. Uma delas, tá? Para ela ser uma função. Agora, se estiver na vertical, não é função. Beleza? Não é função. Agora sim. Agora vem cá. Função do primeiro grau. Raiz da função do primeiro grau. Que é isso? Agora vamos responder aquela dúvida que a gente tinha com relação a... Nós vamos responder aquela dúvida que tinha com relação a onde que corta no eixo do X. Isso. Foca aqui, gente. Vamos lá. Foca aqui. A raiz é o valor de x que zera a função. Como assim? Presta atenção. Aqui eu tenho a função, ó. A função é 5x menos 20. Ok? A função é 5x menos 20. Qual que é o valor de x para zerar essa função? Então, só você pegar esse 5x menos 20 e fazer igual a zero. É isso. Sério? Sério. Então, é só vocês zerarem a função. Tá? Então, presta atenção. 5x menos x é igual a zero. Então, 5x menos 20 passa para lá como? 0 mais 20, 20. O 5 está multiplicando, passo dividindo. 20 por 5 é 4. X é 4. Sabe o que significa isso? Eu vou te falar o que significa isso ó, na prática. Ok, eu tenho o eixo do X, eu tenho o eixo do Y, e eu tenho o seguinte, ó, aqui é menos 20 e o A é positivo. Então, eu tenho essa função aqui, ó, onde aqui embaixo vai cortar no menos 20, que é o B. Ela é crescente e aqui, ó, ela vai cortar no 4. Moral da história, esse x igual a 4 aqui é a raiz, é aonde a reta corta no eixo do x. Olha que bacana. Faltava só essa informação para ficar completo o gráfico. Vê se deu certo aí. Então, toda vez que você achar a raiz da função, vai ser aonde corta no eixo do x. Aqui, ó, exemplo. Aqui está desenhado bonitinho, sem ter aquele improviso que eu fiz, né? Então, vem aqui, ó. 5 é positivo, crescente. Menos 20, cortou aqui no eixo do y no menos 20. E se eu fizer igual eu fiz agora, que 5x menos 20 foi o que eu fiz agora, igual a zero, e achar que x é 4, então corta aqui no eixo do x no 4. Vê se deu certo dessa vez. Tudo bem, gente? Então, é assim, ó. Ela é crescente, porque o A é positivo. Ela corta aqui no eixo do Y no menos 20, porque ela termina em menos 20. E ela é 4, porque a raiz é 4. Aí você já sabe tudo da função. Agora sim. Agora você sabe tudo. Vem aqui comigo. Vamos ver se você consegue matar essa função aqui, ó. Presta atenção, por favor. O A é
menos 5. Então, ela é decrescente. Está aqui, decrescente. Aqui é mais 20. Então, corta no eixo do y no mais 20. Ok? E aqui é 4 por quê? Porque se você fizer menos 5x mais 20 igual a 0, você vai desenvolver menos 5x é igual a... O mais 20 passa para lá, menos 20. Toda vez que o primeiro termo da equação tiver negativo, você multiplica por menos 1. Aí vai ficar o quê? Troca todos os sinais. 5x é igual a... X é 20 dividido por 5. Eu estou fazendo assim, gente, nos espaços que dá, por você ver que é assim que você faz na prova também. Onde tiver espaço, você vai fazer as suas continhas. Tá? Como x é 4, corta no eixo do x no 4. Vê se deu tudo certo aí. Então, o y negativo, ela é decrescente, ela desce. É mais 20 aqui, então ela corta no eixo do y no mais 20. Negativo decrescente mais 20. E se eu igualar a 0, eu acho o x, que é onde corta no eixo do x. Tá pronto. É isso aí. Vamos fazer mais esse aqui para ver o que acontece. F de x é igual a 5x mais 12. Qual que é o valor de f de menos 2? F de menos 2 é igual a 5 vezes. No lugar do x, você coloca menos 2. Mais 12. 5 vezes menos 2 dá menos 10. Mais 12. Uai, 12 menos 10 é 2. A resposta é 2. Se caiu uma questão assim na prova, é aplicação direta. E parabéns, ó. Gabriel tá acertando aí, joinha. O outro Gabriel também. Beleza. Tudo bem, gente? É isso. É isso aí. Então, observem essa daqui. O que ele está pedindo? Vamos ler com cuidado aqui. Presta atenção. O Gabriel, pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender do tipo. Agora, por exemplo, aqui eu estou te dando o básico, mas daqui a pouquinho a gente já chega no nível da prova. Tá bom? Por quê? Você tem que saber desde o básico para poder chegar lá. Gente, é importante que a gente entenda os conceitos, tá? Vem comigo aqui, então. Vamos ver se dá certo aqui. F de x é igual a 2x menos 8. O valor de x para f de x é igual a 10. Você viu que ele falou que o f de x é igual a 10? Então, f de x é 10. Tá ok, gente? É igual, então, o resto só copia. 2x menos 8. Então, ele te deu o f de x, que agora, o f de x, que não é o x. Ele não te deu o x, ele te deu o f de x, que é o y, tá? Agora, presta atenção, o menos 8 passa para lá como? Mais 8, né? Então, vai ficar 10 mais 8 é igual a 2x. 10 mais 8, 18 é igual a 2x. Uai, se 18 é 2x, 2x é 18. Dá na mesma, tá, gente? É igualdade. Uma coisa igual a outra igual a uma. Então, x é igual a 18 dividido por 2, já que, né, o x está sendo multiplicado pelo 2. X é igual a 9. Letra A. Letra D, né? Que letra A? Letra D. Parabéns, vocês já estavam acertando. Lucas, Gabriel, já deram os palpites aí. Beleza, deu certinho. Então, você viu que função é substituição. Se o cara te der o x, igual deu na letra, no número 3, dá licença, deixa eu voltar aqui, tá vendo? Porque o número 3 te deu foi o x. Aí você substitui e vai.
Se ele te deu o f de x, você substitui e vai. É só você ficar bem ligado, prestar bastante atenção aqui, hein? Tá bom? Aqui, gente, é só eu faço digitado para você não ficar refém da minha letra garranchada. Tá bom? Aí, ó, tá tudo bonitinho. E essa aqui, hein? E agora, meu Deus do céu, como é que a gente faz essa daqui? E agora? Ai, 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 como que a gente faz essa daqui? Com base na tabela acima, está correta a seguinte relação. Será que essa função é y igual a 3x, y igual a 2x mais 1, y igual a x mais 2, y igual a x mais 3? Qual vai ser? Pois é. Aqui eu vou te dar uma sugestão. Nesse caso aqui, você tem 4 opções que poderia ter dado origem a essa tabela em cima. Então, que tal experimentar? Experimente. Como assim experimenta? Presta atenção, por favor. Aqui na primeira, eu vou aqui na primeira, tá? Y igual a 3x. Escrever aqui em cima, ó. Y igual a 3x. Peguei essa. Eu substituir o x por 1, quanto que tem que dar a resposta? 3. Então, vamos lá. Y igual a 3 vezes 1, 3. Aham, deu certo. Mas tem que dar certo com todos, tá? Se eu substituir o x por 2, tem que dar quanto? 5. Então, vamos lá. Y igual a 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Deu certo aqui? Não, tinha que dar 5. Então, gente, esse aqui deu certo com 1, mas não deu certo com 2, então tá fora. Ok? Tem que tomar cuidado. Agora, vou experimentar aqui, ó, a letra B. Vamos lá? Vamos experimentar a letra B? Vamos lá, experimentar a letra B. A letra B é y é igual a 2x mais 1. Y é igual. Vamos lá. 2x mais 1. Então, vou colocar no lugar do x quem? Vou experimentar primeiro 1, tá? Tem que dar 3, hein? 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Deu 3 isso aqui? Deu. Era para dar 3? Era. Deu certo. Mas não fica muito empolgado, não, que no outro também deu. Y é igual a... Agora eu vou experimentar o 2. Tem que dar 5, hein? 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Uai, não é que deu? Agora eu vou experimentar com o 3. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. E tinha que dar quanto? Deixa eu ver lá. Ó, tinha que dar 7. Vocês viram aqui que tinha que dar 7? E deu. Você está vendo, então, que a letra B está dando certo com todos. Então, é a letra B. Ok? Muito bem. Ó, já tinha gente colocando resposta aí. O Gabriel, Lucas, beleza. É isso aí, gente. Olha que maravilha. Então, preste atenção agora. Ok. Y é igual a x mais 2. Se eu experimentar 1, 1 mais 2, 3. Até que dá certo. Mas se eu experimentar o 2, 2 mais 2, 4. Não dá certo. Se eu experimentar aqui, 1 mais 3, 4. Já deu errado de primeira. Então, gente, fica aqui a minha sugestão para andar rápido. Agora eu vou te dar a dica para andar rápido. Esse tipo de questão, em vez de você ficar tentando com um, com outro, pega logo um maior. Como assim um maior? Para não dar coincidência, porque o 1 ou 2 pode dar coincidência. Eu sugiro você fazer o seguinte, ó. Você pegar e experimentar, por exemplo, o 3 de uma vez. Igual eu fiz aqui na digitado, ó. Peguei o 3 de uma vez e experimentei, ó. Na letra A, 3 vezes 3, 9. E tinha que dar quanto? 7. Então já deu ruim, não funcionou. Na letra B, 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Funcionou. Então, é a letra B. Certinho, gente?
Então, eu vou fazer essa sugestão. Experimenta lá pelo 3 afora, para ver se dá certo. Que anda muito, muito, muito mais rápido que você ficar experimentando um por um, igual eu fiz aí. Beleza? Então, fica a dica. Agora começou a ficar emocionante, olha aí. Olha aí, agora está a cara da prova. Né? Agora está a cara da prova. Tá vendo, Gabriel? Que você estava perguntando. Que está mais difícil, mais fácil? Não, não é que esteja mais fácil, mais difícil, é que está com mais detalhes, ok? Então fica ligado aqui, gente. Tem mais detalhe? Então vamos que vamos. Judeu aqui. Ó, repare que daqui até aqui, ó, tem uma função crescente, que é do primeiro grau. Aqui tem uma função constante, que não é do primeiro grau. Função crescente do primeiro grau. Função decrescente do primeiro grau. E função crescente do primeiro grau. Então, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 funções num gráfico só. Ok, gente? Você tem 5 funções num gráfico só. Agora, vamos resolver o que ele está perguntando. Lê comigo. Considere o gráfico da função f definido no intervalo real de -4 a 4. O que ele quer dizer? Que começa aqui no x igual a -4 e termina aqui no x igual a 4. Esse é o intervalo real que está a função. Tá ok? A partir do gráfico de f representado, afirma-se corretamente que essa função não possui raízes reais. Eu acabei de te explicar que você acha a raiz, que é o zero da função, que é o valor de x, para saber onde corta no eixo do x, ok? Então, é para isso que você calcula a raiz da função, para saber onde corta no eixo do x. Repare que o gráfico corta aqui e corta aqui, no eixo do x. Esses 2 pontos são raízes. É onde zera a função. Quando ele fala que não possui raízes reais, ele está falando uma bobagem. Está falando uma mentira. Isso aqui é falso. Tem 2 raízes. Beleza? Agora, vamos ver a letra B. É constante no intervalo de -3, -1? Deixa eu ver. De -3 até -1 é constante? Nesse trecho aqui que ele quer, ó. Deixa eu ver lá em cima. Tcharam! De fato, ela não sobe, não é crescente. Ela não desce, não é decrescente. Então, nesse intervalo, ela é o quê? Constante. É isso aí. É isso aí. Ela é constante no intervalo de -3, -1. Beleza pura? É isso, gente. Então, eu vou marcar, né? A letra B. E agora eu estou olhando aqui, ó. Todo mundo marcando letra B aí. Parabéns. É isso mesmo. Vamos ler as outras só para ter certeza, né? Ela é crescente em todo intervalo de -4, 0. Aqui de -4 até 0, ela é crescente? Não, ela é crescente aqui? É. Ela é crescente aqui? É. Mas aqui no meio ela é constante, ela não é crescente. Então, eu não posso falar que ela é crescente no intervalo todo. Isso aqui é falso. É mentira. Tem o conjunto de imagem igual a -4 e 4? Não. Não, 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 não. Ela é definida no intervalo de -4 em 4. Isso é o domínio. Que nós falamos lá, lembra? Domínio é os valores de x. Ela vai, porque o eixo do x é esse aqui na horizontal, ó. Ela vai de -4 até 4, isso é o domínio. E se eu quiser saber a imagem, qual que é o ponto mais baixo da função? -2. Qual que é o ponto mais alto da função? 3.
Então, a imagem que ele está perguntando ali são os valores de y. A imagem, ela vai de menos 2 até 3. Essa é a imagem, viu? Essa é a imagem. Isso aqui quer dizer intervalo, tá? Quando coloca os cochetes, quer dizer intervalo, que vai do menos 2 até o 3. Vê se está ok aí, gente. Vê se está beleza. Então, a imagem vai do menos 2 até o 3. Ou seja, você pega aqui, ó, no eixo do y a imagem. Imagem é y. Y de imagem, ok? E aqui, ó, no x, de menos 4 até 4 é o domínio. Por isso que ele falou que ela é definida nesse intervalo. Ela é definida no domínio, ok? Onde x vai de menos 4 até 4. Aí acabou. Não tem aí gráfico nem antes do menos 4, nem depois do 4. Certinho? Beleza? Ok? Vamos mais uma? Você anima? Então vamos mais uma. Nossa, que loucura! São dois gráficos misturados, ok? Nossa, que loucura! Vamos ler? Vamos tentar entender esses gráficos? Vamos? Então vamos. Isso aqui é para os fortes, né? Vamos lá. Presta atenção. Sara e Pedro estudam na mesma escola que fica a 140 metros do prédio onde os dois moram. Um dia, eles saíram da portaria do prédio no mesmo instante e realizaram o mesmo percurso. Esse deslocamento foi representado graficamente. Está aí o gráfico. Vou continuar a ler a questão. O eixo D representa, D aqui no caso é a vertical, que é a mesma coisa do Y. Representa a distância de cada um deles à portaria do prédio em metro, em função do tempo T deslocado em tempo segundo. Então, o T está aqui, ó, no eixo do X. Ele mudou o X para T e o Y para D. Tem algum problema? Nenhum, né? D é distância, T é tempo. Os pontos P1, P2, P3 pertencem ao gráfico de deslocamento de Pedro. S1, S2 e S3 pertencem ao gráfico de deslocamento de Sara. O que é correto afirmar? O que ele quer saber? Ah lá. Sara alcançou Pedro aos 90 segundos? Sara e Pedro chegaram juntos na escola? Sara ficou parada durante 20 segundos? Ou Sara andou mais rápido no primeiro minuto? E agora? Agora você presta atenção. Vamos letra por letra, sem preguiça. Tem hora que a gente vê uma questão assim, dá vontade de chorar, né? Não, mas você engole o choro e vamos em frente. É assim que funciona. Vamos lá? Sara alcançou Pedro aos 90 segundos. O que é isso? Sara alcançou Pedro. Ela alcançou Pedro quando os gráficos se cruzaram. Então, você vem comigo, por favor. Aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Achei. Está notando que nesse ponto aqui foi onde cruzou. Ou seja, aqui a Sara alcançou o Pedro. Por quê? O Pedro, repare, ele saiu aqui do 0 e subiu até 90 metros. Tá vendo? Aqui é 90 metros em 60 segundos. Nesses mesmos 60 segundos, a Sara estava nos 60 metros. Tá vendo? Aí a Sara, ela, nos 70 segundos, continua nos 60 metros. O que significa isso? Significa que nesse tempo aqui, ó, de 10 segundos, 60 até 70, a Sara ficou parada. Que ela continua nos 60 metros esse tempo todo, ó. Enquanto que o Pedro, ele ficou nos 90 metros, na constante é porque está parado, ó. Não cresceu, nem decresceu, nem diminuiu. Presta atenção, aqui, ó, nesse tempo aqui, ó, ele está 90 metros. Ele não aumentou nem diminuiu. Quer dizer que nesse momento aqui, o Pedro está parado, de 60 a 80, 20 segundos parado, Pedro.
Agora aqui, ó, nesse ponto que cruzou, é onde a Sara alcançou o Pedro. Ela deu uma corrida, alcançou o Pedro. Nesse ponto ali, a Sara alcançou o Pedro. Então, esse ponto aqui, aí você vem aqui, desce, 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 desce. Ó, aqui não está falando não, mas você reparou que aqui bem poderia ser os 90 que ele falou lá? Bem poderia ser. Ela disse que Sara alcançou Pedro aos 90 segundos. Pode ser, viu? Mas não tenho certeza, porque não estava escrito lá embaixo, né? Então aqui, ó, vou dar o benefício da dúvida. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender se todas as outras estiverem erradas. Tudo bem? Aqui, vem comigo. Sara e Pedro chegaram juntos à escola. Deixa eu ver. A escola está no 140. Repare que a Sara chegou na escola no tempo 110 segundos. O Pedro chegou lá no 140 no tempo 130 segundos. Você entendeu que o Pedro gastou mais tempo para chegar que a Sara? Se o Pedro gastou mais tempo para chegar, eles não chegaram juntos. A Sara chegou primeiro. Se a Sara chegou primeiro, e aqui está falando que eles chegaram juntos, isso aqui é o quê? Falso. A Sara chegou primeiro. A Sara chegou nos 140 metros em 110. O Pedro chegou nos 140 metros no 130. Estão acompanhando aí, gente? Beleza? Tá. Olha. Agora presta atenção. Sara, ela ficou parada durante 20 segundos. A Sara, gente, é essa aqui, ó, que é o S, né? S de Sara. Ela ficou parada nesse trechinho aqui, ó, que equivale a 60 até 70. De 60 até 70, ela ficou parada em só 10 segundos. Se ela ficou parada só 10 segundos, e ele falou que foi 20, isso é mentira, tá falso também. Beleza? Como é que eu sei que ela ficou parada? Repare aqui, ó, no 60, você tem que olhar assim, né? Elemento de entrada 60 segundos. Ela andou 60 metros. 70 segundos, está 60 também. Ou seja, está mantendo 60 metros, quer dizer que está parada, ela não aumentou nem diminuiu a distância. Beleza? Então, nesse tempo aí de 10, ela ficou parada. Quem ficou 20 segundos parado foi o Pedro. Ó. Por isso que ele ficou para trás. Sara andou mais rápido no primeiro minuto. Primeiro minuto, deixa eu apagar tudo ali para ver. A Sara andou mais rápido no primeiro minuto. Primeiro minuto é 60 segundos, ó. Quem que foi mais longe no primeiro minuto? A Sara, que estava nos 60 metros, ou o Pedro, que estava no 90? Não, o Pedro chegou nos 90 no primeiro minuto, então o Pedro estava mais rápido. Concorda comigo? Se o Pedro estava mais. O Pedro estava mais rápido. Claro que o Pedro estava mais rápido, porque ele estava lá. Ó, acompanha aqui comigo de novo. Nesses 60 segundos, que é o primeiro minuto, sobe aqui, ó. A Sara andou 60. O Pedro andou 90. Ele andou 30 a mais que a Sara nesse primeiro minuto. Então, eu posso falar que a Sara andou mais rápido? Não. Quem foi mais longe foi o Pedro. Quem andou mais rápido foi o Pedro, pelo menos no primeiro minuto. Depois que ela parou e que ela começou a andar, que ela correu, ó, ela ultrapassou o Pedro, chegou mais rápido, tá? Então isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Tá? Única opção correta é letra A. Por quê? Porque ali está falando que a Sara alcançou o Pedro nos 90 segundos. Repare, aqui, ó, que é o cruzamento, né, dos dois, desce. Está bem pertinho de 80, então é 90. Como a B, a C e a D são falsas, só pode ser resposta certa a letra A. E como diz aí, né? Imagem sem escala, né?
Estava errado esse tempo. Pois é, pode ser que sim, pode ser que não. Mas aí você tem que olhar sempre os números, né, Gabriel? Os números do gráfico. Se olhando os números do gráfico, dá tudo certo. Ok? Você viu que legal, gente? É uma questão que eu tenho dois gráficos interceptando, né? Que um alcança o outro. Então, no tempo 90 segundos, os dois estão na mesma distância. Ok? E como, se você reparar, a Sara ultrapassa o Pedro, porque o gráfico dela passa para cima do gráfico do Pedro, né? Então ela chega no 110, enquanto que ele demora 130. Ele demora 20 segundos a mais para chegar. Não só porque ele ficou parado 20 segundos, porque ela ficou 10 segundos parado, né? Mas também porque ela foi mais rápida, ela correu. Ela correu. Tá ok? Então você está vendo que é só uma questão de interpretação. Tem caído muitas questões assim em prova. Nem tem que fazer conta, tá vendo? É só interpretar o gráfico. Você conseguir interpretar o gráfico já é assim 90% da questão. Ok? Então tá bom. Agora, vamos lá. Essa é uma questão que eu achei bem bacana para trazer para vocês. Outra que eu achei bem bacana é essa aqui, ó. Ah, meu Deus. Pois é. O gráfico está aí. E agora? Preste atenção, por favor, que aqui, ó, nesse gráfico, nós temos f de x e nós temos o g de x. Ok? F de x está aqui perto desse gráfico aqui, ó, de baixo. E g de x está aqui perto desse gráfico de cima. Ok? Então, são dois gráficos também que se interceptam. Tá muito na moda isso em prova, tá vendo? Agora, o que o cara quer? Lê comigo, por favor. O gráfico abaixo mostra a representação gráfica de duas funções polinomiais f e g. Tá aí. É de primeiro grau. Claro, porque são retas inclinadas, as duas são de primeiro grau. Sendo A, x pertence a R, f de x maior ou igual a zero, e x pertence a R, g de x menor que zero, a interseção com B é igual a muita representação simbólica, né? Muita representação simbólica. Eu vou pedir a vocês para acompanhar comigo aqui em cima, ó, que eu vou separar os dois gráficos. Esse aqui, ó, é o gráfico G de x. Esse aqui é o gráfico f de x. Separei os dois. Eu prefiro separar para a gente ver o que está acontecendo, tá? Acompanha aqui comigo, por favor. Ó, g de x e f de x. Vem comigo. Aqui ele falou que f de x é maior ou igual a zero. O f de x equivale ao y. Quer dizer que o y é maior ou igual a zero. É isso que quer dizer. F de x é a imagem, é o y. Não é o x, é o y, tá? Então, o y tem que ser maior ou igual a zero. Eu vou pedir a você, para ficar ligado, onde é que o y é positivo? O y é positivo do encontro dos eixos para cima. Então, f de x tem que ser nesse rumo, tá, gente? E nesse rumo, se você ver bem, ó, é essa parte do gráfico aqui. Ok? Então, essa parte do gráfico que me interessa, que é a parte maior que zero. Então, toda vez que falar que a função é maior que zero, é positiva, eu só quero a parte que está para cima do x. Essa parte aqui, ó. Então, f de x é maior que zero, então é essa parte aqui, ó, que está para cima do x. Tudo bem até aí? Então, é isso. F de x é quando o y é maior que zero. Ou seja, quando o y está aqui, ó, nessa região para cima. Essa ponta aqui que me interessa. Agora, vamos no g de x. O g de x é menor que zero.
Tem gente que tem dificuldade, né, de saber quem que é maior, quem que é menor. Eu faço um risquinho aqui embaixo, ó. Que parecer 7 é maior, que parecer 4 é menor. Por isso que eu faço assim, tá? Se eu tenho dúvida quem que é maior, quem que é menor. Tá bom, gente? Aí vem comigo, ó, presta atenção. G de x é menor que zero. Se ele é menor que zero, ele é negativo, é menor que zero. G de x menor que zero é como se fosse o y menor que zero. O y é menor que zero na parte de baixo, ele é negativo. Então, o gráfico que me interessa é esse aqui, ó, que está embaixo. É o que está embaixo que me interessa, o menor que zero. Então, é essa parte aqui embaixo que me interessa. Ok? Então, eu quero aquela parte em cima no f de x, que eu quero maior que zero. E a parte embaixo no g de x, que é menor que zero. Então, fica a dica. Toda vez que pedir a função maior que zero, é a parte de cima, onde ela é positiva. E toda vez que pedir f de x menor que zero, é só pegar a parte de baixo, que é a parte negativa. Aí ele pediu aqui, ó, linguagem de conjunto, a interseção com B. E que a interseção com B é o que tem nos dois ao mesmo tempo. É o que tem nos dois, que pega os dois ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar aqui um padrão de cor, que é o seguinte. A parte de f de x é essa aqui em cima, amarela. Dessa parte aqui, ó, amarela, que vai para lá até o infinito. Tá? Esse triângulo aqui que me interessa, que é a parte de cima. Ok? Agora eu vou mudar de cor, vou pegar aqui um verde e vou pegar o g de x, que é essa parte de baixo aqui, ó. É essa parte de baixo que me interessa, tá bom? Então, vai ser essa parte de baixo que me interessa. Ok? Então, me interessa a parte de baixo, quando ela está embaixo do eixo do x. Pega a parte de baixo toda. Eu estou com um pouquinho de preguiça para pintar isso tudo aqui, mas você entendeu. Aí, ó, pronto. Peguei tudo, viu, gente? Essa parte de baixo toda. A parte de baixo toda. Pronto. Agora, o que o cara quer de nós? Ele quer a interseção com B. O que é interseção? É linguagem de conjunto. Eu quero a parte que pega os dois ao mesmo tempo. Então, é a parte que pega os dois ao mesmo tempo. É isso que é interseção. Então, interseção pega os dois ao mesmo tempo. Qual a parte que pega no eixo do x os dois ao mesmo tempo? Hein? Aqui, ó. Você vê que daqui em diante tem amarelo e tem verde, tem os dois. Então, é toda a parte para cá, ó. Ou seja, você vai pegar do 6 para frente. É essa parte que pega os dois ao mesmo tempo, o amarelo e o verde. Porque aí pega os dois ao mesmo tempo, tá vendo? O amarelo e o verde. Pega os dois ao mesmo tempo. Então, isso que é interseção. Essa foi a mais puxada de todas, hein? Então, você vê que tem questões que podem ser facinhas na prova, tem questões que podem ser um pouquinho mais puxadas. Qual a letra, então, que nós vamos marcar? Nós vamos marcar a letra que fala do 6 para frente. Então, nós vamos marcar letra D. X é maior ou igual a 6. Ok? Pega do 6 para frente. Porque pega a interseção do x com a interseção, né, do f de x com a interseção do g de x. Que é uma para cima, outra para baixo. Viu só? Então, nem tudo são flores. Pode cair assim? Pode. Pode cair aquela mais facinhas que a gente fez antes? Pode também. Você tem que estar preparado para tudo, porque quando a questão é mais fácil, você não tem desculpa que dá. Você tem que fazer de qualquer jeito. Tá bom? Ô, gente, o nosso tempo já está esgotado. Me falaram que era só até as 9. Eu não posso ficar explorando demais o tempo e a paciência de vocês. Agradeço a todos. Eu quero pedir desculpas pelos problemas técnicos aí que eu tive hoje. Eu e a tecnologia ainda estamos nos entendendo, ok? Mas, de qualquer maneira, a gente
procurou falar aqui o máximo de informação possível. A aula está gravada, provavelmente vai ficar disponível para vocês assistirem de novo, se precisar. E eu, então, me despeço aqui de vocês. Quem levantou a mão, está com dúvida, pode perguntar, hein? Está só dando tchau ou você quer perguntar? Só parece que só dando tchau mesmo, né?